Hoje aqui refletindo sobre um tema, uma questão que está acontecendo nesse momento, né? Os conflitos que vêm acontecendo em Israel, que tem impactado, mexido muito com a gente. E uma questão é, como isso impacta o povo local? Como eles estão enfrentando, recebendo, sendo afetados por tanta violência? Isso que eu também gostaria de justamente fazer essa consideração, porque Deus é amor. No Evangelho, João já diz, Deus é amor. Então, quando nós vemos também na imprensa, fala dos pedidos de paz, é fim do conflito, o fim da morte, o fim da destruição. Ou seja, o nosso Deus, ele é um Deus de amor. Quando eu citei aquela bibliografia no início do programa, é porque um palestino trabalhar por serviço secreto israelense, ele começou a ver a motivação, o comportamento, e depois ele encontra Cristo. Ele é batizado em Damasco, então a visão dele se torna uma visão extremamente panorâmica. Nós temos o sofrimento do povo palestino, nós temos o sofrimento do povo israelense, nós temos o sofrimento do ser humano que ainda insiste no conflito, mas ele vai colocar as questões proféticas e também o não endosso ao terrorismo, porque vamos ter paz, mas Israel está no seu dever de defender o seu patrimônio. A morte, não importa se é de um palestino, um israelense, um brasileiro, a morte de um ser humano é sempre algo lamentável. Camus, ele diz, eu sou contra tudo que mata e que faz morrer, né? Só estou citando o existencialista só para dar uma questão mais tranquila. Agora, fechando também essa abordagem, a questão é do sofrimento, a questão é da guerra e a questão das tentativas de paz. Agora, a dificuldade que se encontra, não estou falando a parte espiritual, é as lideranças representando grupos e subgrupos. A dificuldade desse tipo de estabelecimento e a resposta militar enérgica para esse tipo de ataque terrorista. Eu acredito que eu fui claro nesse sentido de separar as situações. A gente ouve, né, e ouvindo pela mídia alguns depoimentos a respeito disso, os líderes e aquelas pessoas que detonam as bombas, eles dizem, nós olhamos alvo, nós não podemos imaginar e não temos a preocupação de entender se ali tem alguém. Se alguém vai ser atingido, nós detonamos bombas. Não é o caso de Israel. Israel manda avisar, telefonemas, panfletos, anunciam para que o povo... Porque, na verdade, os alvos dos terroristas, do Hamas, estão em meio à população. Eles usam mesquitas, eles usam escolas, usam hospitais, pronto-socorro, eles se invocam. Como é que... Aí dali eles têm a vantagem de jogar mísseis para o lado de Israel, caia onde cair. E quando Israel vai revidar? Vai revidar onde? Se eles estão misturados à população. Isso é a guerra do terror. Isso não é uma guerra em campo aberto, até porque eles não têm condições militares, bélicas, estrategísticas, de inteligência, de lutar contra Israel. Não tem. Agora, nós não estamos aqui defendendo Israel, fazendo uma campanha política pró-Israel. Eu, pelo menos, o meu papel, e de Francisco também, é entender a situação social, que é óbvia, o sofrimento deste povo é incalculável. Ninguém aqui faz ideia, muito menos no Brasil. De ambos os lados, né? Como a gente está falando. Não tem conflitos. Não tem guerra, a não ser a guerra urbana que vivemos hoje em dia, não é? Mas bomba para lá, bomba para cá. Querida Celeste, eu estive em Israel. É uma cidade de pedra. Os meninos de 17, 18 anos, 19 anos e as meninas, o livro de escola dos meninos é uma R15, é uma metralhadora automática potente. Eles andam com aquilo para tudo que é lugar. Até no lazer, eles já sabem onde estão as armas. E quando a sirene toca, cada um pega a sua arma e já sabe para onde vai para o seu posto, que já está mapeado. É um povo que não vive em tranquilidade e em paz. Israel vive o tempo todo ligado na perspectiva da guerra, porque o dia que Israel esmorecer, ele é destruído. Porque isso é profético. Israel é o alvo do ódio de Satanás
por Israel, porque de Israel veio o Cristo. Aham. Jesus Cristo não vem para você não, nem para mim, nem para a igreja. Nós somos os enxertados. Nós pegamos uma carona. Nós agora, por termos pegado uma carona e reconhecido que o Senhor é Deus, que Ele é o Messias de Israel, nós já somos povo celestial. O crente em Cristo já não é nem cidadão da terra, Israel é. E é contra Israel que o ódio do mundo e das nações, inspirados pelo capeta, por Satanás, pelo canela seca, pelo demo, né, vem contra Israel. Por quê? Porque Jesus precisa de um trono para reinar na terra. Jesus está voltando e vai reinar num trono. Onde? Em Jerusalém. O diabo não quer isso. Só que o trono de Davi está vazio até o rei Jesus voltar e ocupar. Se os judeus forem exterminados hoje, se Israel for exterminado hoje, como é que Deus vai cumprir esta profecia de que Jesus vai reinar no trono de Davi? Então, as nações se voltam contra Israel. É por isso que os árabes, através do Hamas, do Hezbollah, dos demais grupos terroristas, atacam Israel e a mídia internacional não defende Israel. Pelo contrário, recusa. Ora, qual é o cidadão que vai esperar ser bombardeado na sua casa e não vai ter como se defender? É o que querem de Israel, destruir Israel, fazer o genocídio. Tentaram isso há muitas vezes já. Porque, na verdade, a mídia trabalha em cima dos fatos que estão acontecendo, olhando talvez os fatos políticos, né, a questão mais histórica, mas dificilmente vai enfatizar os fatos bíblicos que tudo isso representa. Né? E graças ao acesso da informação que nós temos hoje, via internet, tem vários sites que a pessoa pode ler e se informar e montar o seu pensamento crítico, como Bíblia Sem Máscara e outra. E destacando, nós tivemos a reunião da OMEB esse mês, e o pastor Marcos Batista, da Sociedade Bíblica do Brasil, que trouxe uma mensagem e é pertinente, porque me preparando para o programa, como nós estamos lendo sobre esse noticiário, num dos abrigos antibomba de Israel, teve um casamento. Ou seja, mesmo em meio às bombas, à destruição, teve um casamento. Ou seja, teve uma aposta na vida, na esperança, no sucesso vindo da parte de Deus. E esse casamento foi interessante porque ele trouxe uma mensagem em cima de Êxodo 2. Nós vemos um faraó, até conversava com o pastor Edinardo, um faraó que não se lembrava de Moisés. Israel fica escrava dos egípcios. Você lê o capítulo 1 e você vê que ali estava como se fosse um inferno existencial, aquele momento, eles estavam escravos. Mas no meio da escravidão, no meio de tanta destruição, um descendente de Levi olha para uma descendente de Levi, se apaixonam e tem um filho. Ou seja, a esperança, ela nasce. Porque a esperança que está no nosso coração é uma esperança que não pode ser destruída. Estou dizendo, nós crentes no Senhor Jesus Cristo e nesse povo também que luta bravamente para defender o seu território. Gente, e a pergunta, né? A Bíblia, ela prevê, ela fala sobre este conflito? Fala. Na verdade, a Bíblia fala sobre todos os conflitos que vão levar ao conflito final. O conflito final é o Armagedon. Hoje é o Hamas, de Gaza. Ontem foram 7 nações árabes na guerra de 1948, na guerra da independência. Em 1947, o brasileiro Oswaldo Aranha, no dia 15 de novembro, presidiu uma sessão da ONU, que foi a sessão 181, momento em que as nações dividiram a Palestina, entregando a Israel 13% das suas terras originais. E Israel vive dentro daqueles 13%. Só que no dia 14 de maio de 1948, o primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, leu a Carta de Independência de Israel, dizendo assim, agora somos uma nação novamente. No dia 15 de maio, então 1948, quando a carta foi lida, os ingleses saíram da terra, porque aquela região, chamada, entre aspas, Palestina, era protetorado da Inglaterra. Quando os soldados ingleses saíram depois da independência de Israel, no dia 15 de maio de 1948, houve uma invasão árabe. 7 nações árabes, o Egito, a Jordânia, a Arábia Saudita,
o Líbano, Jordânia, invadiram Israel com 30 mil soldados armados com armas russas, com apoio russo, ora, em cima de uma cidade recém-chegada, de um povo recém-chegado. Israel sequer tinha exército, precisou catar em meio à população um grupo com armas sucateadas da Primeira e Segunda Guerra Mundial e vieram com um gosto de sangue dizendo assim, vamos afogar este povo no mar Mediterrâneo. Mas onde é que a Bíblia fala sobre todos esses conflitos? Todos os conflitos que acontecem, eles apontam para o fim dos tempos? Eles apontam para o final dos tempos, no sentido de mostrar que o ódio vai crescer contra Israel a tal ponto até chegar a Apocalipse 16, que é o Armagedon. Quando o anticristo, que já deve estar entre nós, liderar todas as nações, porque toda a terra vai seguir o anticristo e vai reunir uma grande tropa de exércitos de várias nações em Asdralon, ao sopé do Monte Carmelo. Ali vai se reunir uma grande tropa para invadir novamente Jerusalém e destruir Israel por completo. Ali Jesus volta. Então esse ódio evolutivo, esse ódio crescente vai acontecer até chegar a este momento. E o que estamos vendo hoje, por exemplo, é o terceiro conflito atual com Gaza, porque já teve conflitos anteriores na história. Vão vir outros. Esse aí talvez seja o mais grave, porque Israel está se vendo obrigado a fazer uma incursão por terra. E essa incursão por terra vai morrer muita gente, para poder frear os túneis que fazem chegar até o Hamas, né, as armas. Claro. Essas armas vinham do Egito. O governo do Egito fechou muitos túneis, mas tem outros que fazem chegar as armas do Irã e do Egito através do Irã pelo Egito através desses túneis. Como é que Israel vai se defender? Fazendo uma incursão, tendo cuidado para não ferir os civis, mas é inevitável. A grande questão da guerra, né, é que são os civis, as pessoas que, na verdade, não têm nada, teoricamente, né, com aquele momento, com aquele conflito, que acabam sendo mortos e pagam com a sua própria vida por esses momentos, né? Isso não tem muita alternativa, é o que a gente está presenciando aí e vendo acontecer, né? Eu, de novo, já preciso ir para o nosso intervalo, vou dar a nossa paradinha tradicional e volto. Queria também ouvir de vocês, caso haja paz, né? Como essa paz ela vai se refletir, que significado isso tem, né? Uma retomada de paz e uma expectativa de um novo conflito? Opinião de vocês, mas logo depois do nosso intervalo, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.